Abramos nossas Bíblias em Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso 30. Hebreus 11, a partir do verso 30. Diz assim, amados. Já temos lá projetado para acompanhamento. Pela fé. Deixa eu me dizer. O capítulo 11 é conhecido na Bíblia como a galeria da fé. Nós temos ali descritos inúmeros personagens do Antigo Testamento. Os seus nomes, aquilo que eles fizeram. E antes do versículo 30, já temos aqui diversos nomes que foram mencionados. Mas agora nós vamos ler a partir do 30, mais alguns nomes de heróis da fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém. Título da mensagem desta noite: a galera da fama e a galera da fé. Em Hollywood, cidade de Los Angeles, foi criada na década de 50 a Calçada da Fama. O seu nome está lá? Já viu lá? Não, né? Nem vimos também, né? Nem fomos lá. Calçada da Fama. São 2 quilômetros de extensão, onde estão inscritos nomes de celebridades do cinema, celebridades da música e artistas das mais diversas espécies. Estima-se que essa calçada atraia por ano 10 milhões de pessoas que vão ali ver o nome dos seus ídolos, o nome dos seus heróis. E quando eu uso aqui o termo heróis, eu estou me referindo não àqueles heróis verdadeiros, né, que nós sabemos quem são nesta vida, mas eu me refiro àquelas pessoas que são admiradas por qualquer motivo. Hoje em dia, qualquer bobagem que a pessoa faz é herói. Até esses camaradas do BBB são chamados de heróis. Então, amados, todos aqueles que constituem o centro das atenções, aqueles que são referência para muitos e são seguidos por fãs ardorosos, né? São vistos como heróis. Então, amados, quando a gente fala em herói, que nome ou que nomes vem à mente da moçada em geral? Eu estou aqui curioso em saber quem são os referenciais admirados desta geração.
geração Z, geração Y, geração aqui do século 21. Quem eles seguem? Quem eles ouvem? O que os nossos amigos, conhecidos, os nossos compatriotas estão seguindo, ouvindo? Quem são os referenciais do Brasil neste século 21? Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma breve pesquisa e descobri que no Brasil, alguns nomes são campeões. Bruna Marquezine tem 40 milhões de seguidores. Tata Werneck, 51 milhões. Anitta, 60 milhões. Ronaldinho Gaúcho, que é uma sumidade, jogando bola, mas quando abre a boca não. 63 milhões. E para tristeza geral, na liderança está um Caicai, Neymar, 160 milhões de seguidores. Irmão, você sabe o que é isto? Nós temos no Brasil 215 milhões de habitantes. 160 milhões seguem esta pessoa. É um herói. É um influenciador. É poderoso. Um dos cantores que dominou uma geração no Brasil chamava-se Cazuza. E a sua música mais famosa chamava-se Ideologia. E ele fala justamente disto. Ele diz assim, que ele precisa de uma nova ideologia para viver. Porque tudo estava lhe parecendo sem sentido. E ele confessa, os meus heróis morreram de overdose. Amados, é este o país que vivemos. É este o mundo que vivemos. Essa é a galera da fama. São poderosos, são milionários, são chamados de influencers, ou seja, influenciadores. Infelizmente, a Bíblia também tem a sua própria galeria, mas não é bem da fama, porque aqui não lhes interessa esse sucesso terreno, porque aqui não interessa serem populares, porque aqui são homens e mulheres que viveram a sua fé em Deus com ousadia. Então é muito bom, muito importante para nós sabermos que existe a galera da fama, mas para nós, o que nos importa mesmo é saber, é seguir, é ouvir, é ver o exemplo da galera da fé. No tempo desses heróis bíblicos, muitos deles, ou a maioria, nem mesmo eram queridos na comunidade que viviam. Nem mesmo eram queridos pelos seus próprios familiares. Se você vivesse naqueles dias, talvez nem ouvisse falar sobre alguns deles, porque não eram famosos. Mas para quem conhecia esses homens, essas mulheres, sabiam que estavam diante de pessoas que tinham uma forma de viver diferente. Sabia que estavam diante de pessoas que tinham uma fé inabalável em Deus, que sabiam o que era importante nesta vida. E eu vou dizer, amados, que um dos grandes problemas neste mundo é as pessoas não saberem o que é essencial nesta existência. E muitas vezes trocam aquilo que realmente é importante por coisas que não têm o menor valor diante de Deus e não faz bem nenhum para a gente.
Os heróis bíblicos, eles incomodavam as pessoas. Eles não eram orgulhosos dos seus feitos, porque eles diziam, não é o nosso nome que importa, mas é o nome de Deus. E mesmo, amados, eles vivendo em meio à corrupção e à imoralidade generalizada, o mundo era tão ruim quanto é agora. Eles não se deixaram contaminar pelo espírito de sua época. Cuidado, amados. Cuidado, jovens. Cuidado, aqueles que nos ouvem. Cuidado com o espírito que domina a nossa época. Essa forma de ver, de sentir, de viver, muitas vezes, elas não têm contribuição nenhuma para o nosso bem. Às vezes nós estamos fazendo coisas porque todo mundo está fazendo. Às vezes ouvimos coisas e falamos coisas porque fulano falou, cicano falou, aquele influencer falou. Eles não viviam o olho por olho, nem o dente por dente, que tem regido a humanidade por gerações. Aqueles homens e mulheres, quando ofendidos, eles perdoavam. Quando ameaçados, oravam. Quando humilhados, entregavam para Deus. E por causa de sua fé, sofreram açoites, como nós lemos, prisões, necessidades, maltratos, aflições. Mas a vida deles estava inteiramente focada em Deus. Por isso diz aqui que o mundo não era digno deles. Mas para nós, 2000 anos depois, eles foram exemplo de fé e de vida. Max Lucado, num dos seus livros, ele menciona a carta de um homem chamado Cipriano, que viveu no século III, e viveu uma juventude dissipada e pagã, mas ele se converteu aos 35 anos, ao conhecer aqueles primeiros cristãos. E eu achei muito bonito aqui, muitos falando e testemunhando ali, que pessoas foram atingidas, porque conheceram vocês. Conheceram pessoas que ouviam a eles, pessoas que demonstraram amor, pessoas que foram até suas casas e ali levaram o verdadeiro evangelho, levaram a verdadeira fortuna desta vida que importa. E amados, esse homem chamado Cipriano, ele escreve uma carta ao seu amigo Donato. E ele diz assim: Donato, vejo neste mundo salteadores nas estradas, piratas no mar, exércitos guerreando, homens assassinados e sob todos os tetos, egoísmo, crueldade, miséria e desespero. É realmente um mundo mau, Donato, um mundo incrivelmente mau. No entanto, no meio dele, encontrei um povo quieto e santo. Eles descobriram uma alegria que é 1000 vezes melhor do que qualquer prazer desta vida de pecados. Eles são desprezados e perseguidos, mas não se importam. Eles venceram o mundo. Este povo, Donato, são os cristãos. E agora eu sou um deles. Sabem o que tocou a vida daquele homem chamado Cipriano? A presença de um povo contagiantemente santo, separado, diferente, puro, decente,
honesto, sadio, não odioso, não orgulhoso. Um povo diferente, separado por Deus para a realização de boas obras. Um povo que promove a paz, ama o próximo e honra a Deus em todas as coisas. Eu quero falar rapidamente de algumas características deste povo, lá da igreja primitiva, que foi diferente, que habitou num mundo tremendamente mau, perigoso, um mundo dominado pelos deuses pagãos, um mundo também dominado pelo ódio. E eu quero dizer aqui, amados, algumas características deste povo. Primeira delas, quando o evangelho ele chegou a Tessalônica, está lá no livro de Atos, algumas autoridades da cidade reclamaram dos apóstolos, dizendo, 2 pontos, pode colocar para nós aqui. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Olha lá o que eles estavam reclamando. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Olha lá, eles dizendo, chegou aqui esse povo que tem transtornado o mundo. Eu imagino a cara dos caçapavenses. No domingo, quando sai um monte de verdinho pelas ruas, né? Um monte de gente, né? Cantando, adorando, louvando, mostrando ali empatia com as pessoas, um monte de gente, né? Transtornando o mundo. Mas vejam, amados, aqui não significa que aqueles que estavam transtornando o mundo puseram fogo na cidade. Não, mas está dizendo que a pregação e o testemunho deles estava mudando a vida das pessoas. Transtornar aqui significa mudar os costumes das pessoas, mudar as opiniões das pessoas, mudar o olhar das pessoas. Numa outra viagem, alguns religiosos judeus acusaram o apóstolo Paulo disso daqui. Vejam. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. O que Paulo estava fazendo, amados? Ele estava desencaminhando pessoas. É interessante que, às vezes nós usamos esse termo desencaminhar, quando vem alguém mal intencionado e desencaminha um jovem da igreja, por exemplo. Mas aqui é o contrário. As pessoas andavam mal, viviam mal, andavam errado, andavam em idolatria, e vem Paulo e sua galera e desencaminha aquela gente. Você não perde tempo, diga glória. Glória a Deus, né? Ou seja, Paulo passou pregando o evangelho que desencaminhava os que estavam presos na feitiçaria. Ele desencaminhou uma jovem adivinhadora, lembram-se? Ela adivinhava. Paulo falou assim, isso vem do diabo. E desencaminhou aquela moça. Desencaminhou um carcereiro e a sua família. Lá em Corinto ele desencaminhou idólatras, impuros, adúlteros, ladrões, beberrões. Ele disse, pode colocar para nós, lá em 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós,
Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, todas aquelas palavras que eu disse aqui, eles mudaram, eles deixaram de ser. Ou seja, quando Paulo passava nas cidades, pregando o Evangelho, ele desencaminhava as pessoas. Muita gente foi desencaminhada lá em Caçapava. Pedimos a Deus que aquele jovem que estava ali envolvido, no vício, ele tenha recebido um belo desencaminhamento e a sua vida transformada. Amados, isto não é apenas privilégio de Paulo. Todos nós, repito, todos nós somos chamados a realizar a bela obra de sair por aí desencaminhando pessoas e transtornando o mundo delas. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A mensagem do Evangelho perturba o ritmo normal da existência. Quando você conheceu a Cristo, o Evangelho perturbou a sua vida. Perturbou a sua vida no sentido positivo, obviamente. Irmãos, as pessoas ao nosso redor estão vivendo desordenadamente. Observe as famílias que você conhece. Observe a vida de seus amigos. Observe aqueles que te rodeiam. As pessoas estão vivendo de forma desordenada. Elas precisam ser perturbadas, recebendo o Evangelho de Cristo. Quando Jesus se aproximava, por exemplo, de um endemoniado, eles ficavam alvoroçados. Lembram-se quando Jesus se aproxima lá do Gadareno? Que Jesus, o que nós temos a ver contigo? Sai daqui, afasta-se de nós. Eles ficavam alvoroçados. Usando uma palavra moderna, meu irmão, minha irmã, que a sua paz interior, que a sua harmonia interior, que o Espírito Santo que habita em você, produza, vou usar essa palavra moderna, uma vibe diferente. Uma vibe que as pessoas, elas ficarão perturbadas. Elas não vão entender. Elas não vão entender o que está acontecendo. Porque a sua presença, somente a sua presença, mesmo sem abrir a sua boca, já produz. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, ao entrar numa casa, onde ali esta casa é dominada por forças espirituais malignas, eu não tenho dúvida que aquelas pessoas ficarão perturbadas. Com a sua harmonia, com a sua paz, com o Espírito Santo que está dentro de você. Amados, para ser um cristão de verdade, independe circunstâncias favoráveis, independe classe social, independe nível de educação formal. Sabe por quê? Porque ser cristão é sobre escolher fazer o que deve ser feito. Ser cristão é saber de que lado você está. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que este mundo, e Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, é dominado por forças que faz com que as pessoas se tornem
cegas. Ele usa essa palavra. Satanás cegou o entendimento das pessoas. É por isso que quando você convida, fala, traz algo novo, as pessoas não enxergam. As pessoas são incapazes de compreender. Porque a vida delas, amados, está vivendo uma cegueira espiritual, que as impede de ter uma vida, um relacionamento com Cristo. Por isso, amados, vamos ser aquele povo que Cipriano contou para Donato. Um povo bom, um povo diferente, um povo que louva a Deus, um povo que não se compromete com política humana, partidária, um povo que está sempre disposto a levar uma palavra de fé, de paz e de harmonia. O mundo precisa disto. E Deus te chama para se juntar a este povo, composto por essa gente que permanece fiel e anônima. Nossos nomes não vão estar na galeria da fé, não. Desculpa, na galeria da fama. Viu, Samuel? Samuel Cerqueira não vai ter lá, não. Não vai ter. Felipe, seu nome, Felipe Almeida, não vai ter lá. Nem o meu, isso eu espero, graças a Deus. Porque não é nessa galeria que eu quero que o meu nome esteja. Por isso, amados, esse povo sabe algo muito importante, que é isto aqui, que todos nós vamos ler juntos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Amém.